E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado por você que clicou no vídeo. Quero fazer um convite para você que não é inscrito, se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar, pegar o link e espalhar para o máximo de pessoas, pois assim você vai nos ajudar muito. Se você gosta do tema Bíblia, Teologia e Mundo Cristão, vem fazer parte conosco desse fantástico universo. Tem uma reação de um vídeo aqui que traz um pouco de reflexão para nós, falando sobre pecado. E eu achei interessante e trouxe aqui pra gente. Tá aí a rede social de onde eu tirei, tá? Os créditos a esse pessoal. Então, se você não segue, siga eles lá. Vamos lá. Tem 3 pecados que Deus não perdoa. 3 pecados na Bíblia que não tem jeito. Primeiro pecado, blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É você atribuir ao diabo ou a demônios aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Segundo pecado que Deus não perdoa, o não perdoar. Então se você não perdoa, você também não tem perdão. Então, a falta de perdão é um pecado que não tem perdão da parte de Deus. Porque o Senhor diz, com a mesma medida que perdoardes, vocês serão perdoados. Então, o primeiro pecado que não tem perdão, blasfêmia contra o Espírito Santo. Segundo pecado que não tem perdão, não perdoar. Terceiro pecado, terceiro comportamento que não tem perdão, apostasia. Hebreus capítulo 6, do versículo 4. Nós vamos ler alguns versículos. 4, 5 e 6. Olha o que diz esse texto. É um texto muito forte. É impossível. Olha o texto que é usado aqui. Impossível. E essa palavra, ela tem que chamar a nossa atenção, porque nós sabemos que para o Senhor não há impossíveis, não é verdade? Mas aqui está dizendo, é impossível aqueles que um dia foram iluminados, provaram do dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, provaram os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível renová-los para o arrependimento. Essa é uma palavra muito dura. Vamos lá, gente. Achei bem interessante essa abordagem do pastor, para nós entendermos sobre o pecado, né? Que não tem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo, muitas pessoas ficam se perguntando, mas o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Ele citou, e eu vou citar o texto, tá? Muita gente fica, não, mas o que é? Será que fulano blasfemou? Será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Então, Mateus capítulo 12, perdão, eu vou ler a partir do versículo 22 para entender o contexto, tá? Onde está expresso no 31 e 32, mas o 22 para a gente entender o contexto. Mateus 12, 22, diz assim: Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava, dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer, disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então esse texto, tem muita gente que tem dúvida. Será que eu pequei contra o Espírito Santo? Fulano pecou porque ele era assim, ele fez aquilo. Esse é o pecado contra o Espírito Santo, gente. E como o pastor disse nesse texto,
A blasfêmia contra o Espírito Santo, todo mundo sabe que não tem perdão, mas muitos têm dúvida do que é. A Bíblia já fala o que é. Se você quer ser perdoado, você precisa perdoar. Então o Senhor nos ensina sobre isso. E o outro é a questão de quem se perdeu, se apostatou. Lembra o apóstolo Paulo quando cita Demas, que diz que Demas amou o presente século, o abandonando? Então tem gente que abandona. Nós vemos, infelizmente, alguns vamos chamar de ex-cristãos, que são famosos, que os caras hoje viraram anticristão. Não vou falar de Deus porque nem todos viraram, mas um anticristão. Nós precisamos cuidar da nossa vida com Deus, analisar a nossa vida, como nós somos, como nós estamos, como tem estado o nosso coração, nossa prática cristã. Estudando a Bíblia a gente aprende tudo isso. O problema é que as pessoas têm muita preguiça de ter tempo de estudo. Nós precisamos ter tempo de estudo. Para aprender tem que estudar. Então se você quer crescer espiritualmente, você precisa estudar e conhecer. E essas dúvidas são sanadas. E agora uma reflexão. O perdão. Nós precisamos perdoar. Quer ser perdoado? Precisa perdoar. A oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina que para Deus perdoar os nossos pecados, como nós perdoamos os nossos devedores. Então perdoe, libere perdão. Busque a presença de Deus, estude a palavra para você crescer e aprender e desenvolver a sua fé. Que Deus te abençoe. Que você reflita nesse vídeo, nesse texto. O texto está aqui na descrição do vídeo. Se você gosta desse tema, Bíblia, Teologia e Mundo Cristão, vem fazer parte conosco, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica por dentro de tudo. Aqui no canal a gente tem transmissão de culto ao vivo, podcast, mensagens, textos, estudos, reações, testemunhos. Então vem fazer parte conosco também. Nos ajude a levar a mensagem de Jesus. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.